Salve galera do Aula D, Sr. Fábio Vietti aqui para nossa terceira aula de Antiguidade Oriental. Galera, a gente já trabalhou o modo de produção asiático, aquele modo de produção característico das civilizações orientais, abordamos as características gerais, um grande resumo a respeito dos povos mesopotâmicos e nessa videoaula de hoje, de 10 a 12 minutos, a gente vai abordar as características particulares das civilizações mais importantes que compõem os povos da Mesopotâmia. Galera, não te esquece de dar o like nesse vídeo, de interagir com a gente para ajudar o canal. Vamos lá então para a aula, galera. A primeira civilização que a gente vai destacar aqui, ó, muito importante, pelo amor de Deus, queridão e queridona, não podemos esquecer dos Sumérios. Por quê? Porque os Sumérios, galera, vão ser aqueles povos responsáveis por nos tirarem do período pré-histórico. Não te esquece que o marco temporal do fim do período da pré-história é a invenção da escrita, desenvolvida pelos povos sumerianos. As principais cidades, galera, dessa civilização, as primeiras cidades da história, são as cidades de Ur, Uruk, Kish, Lagesh e Nippur. Cada uma dessas cidades, não se esqueçam, são cidades-estado, que não obedecem a uma diretriz federal, digamos assim. Perfeito? Então são cidades de uma mesma civilização, porém cidades independentes. Uma questão muito importante para a gente lembrar aqui, galera, é que essa escrita desenvolvida pelos sumerianos é a chamada escrita cuneiforme. Só tem que me lembrar disso? Sim, isso é o que pode aparecer na tua prova a respeito dos sumerianos. O que era a escrita cuneiforme? Galera, a escrita cuneiforme, ela é uma escrita geralmente feita em tábuas de argila em baixo relevo por meio de uma cunha. A cunha que era utilizada para esculpir os símbolos, as imagens desta escrita. Por isso nós falamos de escrita cuneiforme, é uma escrita em forma de cunha. Aqui a gente tem exemplos do que seria essa escrita cuneiforme. Foi pro coração? Essa aqui, então, a escrita cuneiforme, não pode esquecer. Outra questão interessante, gente, da gente lembrar dos sumerianos é que eles são povos muito inventivos. Além de terem desenvolvido a primeira técnica de escrita, eles eram hábeis construtores e foram eles que desenvolveram uma das invenções mais revolucionárias da história. WhatsApp, senhor? Não, terra plana, acorda! A roda! A roda é uma invenção dos sumerianos, perfeito? Como nós vimos, gente, como essa civilização estava dividida em uma série de importantes cidades-estados que disputavam entre si a hegemonia dessa região, os sumerianos acabaram sendo invadidos e dominados por Sargão I da civilização acadiana. O que é interessante é que os acádios vão assimilar a cultura da Suméria, então nós podemos falar também de uma civilização suméria acadiana a partir da dominação dessa região por Sargão I, galera. Outra civilização que a gente tem que dar um destaque aqui bem legal, porque isso daqui é Trend Topics da tua prova, ó galera, são os amoritas ou babilônicos. Senhor, não estou entendendo. Por que a gente chama eles de babilônicos se eles são amoritas? Porque a cidade-estado mais importante do primeiro império amorita é a cidade da Babilônia, perfeito? Então a gente pode se referir a eles como amoritas, como babilônicos ou ainda ao Império de Hammurabi ou o Império da Babilônia. Galera, aqui tem um elemento que a gente tem que lembrar porque pode aparecer na tua prova. Qual que é o grande legado que os amoritas deixaram para a gente? Eles são os responsáveis pela criação do primeiro código de leis escritas da humanidade. Vejam, não são as primeiras leis, são as primeiras leis escritas que estão compiladas no famoso Código de Hammurabi. Galera, o Código de Hammurabi, ele é muito famoso por uma lei que tu aprendeu na escola, né, com a tia lá na 7ª série, no ensino fundamental, e tu nunca mais esqueceu. O que é a lei que caracteriza o Código de Hammurabi, galera? É aquela lei do olho por olho, dente
por dente, a famosa lei do talião. Mas cuidado, a lei do talião, gente, é apenas uma lei entre as 282 leis que compõem esse código. A gente está muito acostumado a pensar que o Código de Hammurabi inteiro se resume à lei do olho por olho, dente por dente. Mas não, esse é um código extremamente extenso que vai legislar a respeito de dívidas, a respeito da viuvez, a respeito de conflitos sociais como um todo, relações de estupro, de assassinato e assim por diante. Então não temos apenas a lei do talião compondo o Código de Hammurabi. A lei do talião, gente, ela é uma lei de equivalência. O que isso significa? Eles imaginam que a punição dada ao infrator deva ser equivalente, tal e qual, por isso talião, ao dano que este infrator causou a um terceiro. Aí, aqueles exemplos clássicos que eu tenho certeza que tu te lembra, né? Se alguém arranca o olho de outra pessoa, terá o seu olho arrancado. Se alguém arranca o dente de outra pessoa, terá o seu dente arrancado. Mas muito cuidado, quando a gente fala da lei do talião, parece que há uma equivalência também na aplicação da lei. Como assim? Dá a entender que, indiferente da classe social, o dano que o infrator sofre é o mesmo dano que ele submete a um terceiro. Mas não é assim, gente. Existe uma distinção social na aplicação dessa lei. Vou dar um exemplo para vocês. Na civilização babilônica, nós temos um grupo social que são os aviluns. Os aviluns são homens livres, proprietários de terra, são a nobreza dessa civilização. E um segundo grupo que são os varduns. O vardum é o camponês, é quase um escravo, né? É o servo do Estado da Babilônia. Presta atenção, se um avilum, que é um nobre, arranca o olho do vardum, que é quase um escravo, ele vai ter o seu olho arrancado? O que tu acha, criatura? Claro que não. Ele vai pintar cerco em comunidade carente, vai pagar cesta básica, frequentar reunião de alcoólicos anônimos, esse tipo de coisa. Agora, se um vardum, o escravo, arranca o olho do avilum, o nobre, ele vai ter o seu olho arrancado? Não. Ele vai ser morto. Vejam que interessante. Apenas há efetivamente essa lei do talião de equivalência quando o infrator e o agredido estão na mesma classe social. Aqui se parte do princípio que um escravo, que um servo, que um camponês, ao agredir um nobre, ele está causando um dano maior à sociedade do que no caso inverso, ou seja, se um nobre está agredindo um vardum. Então fica ligado nisso. Eu trouxe aqui a imagem do Código de Hammurabi para vocês darem uma olhadinha. Esse monolito, ele está no Museu do Louvre, na França, perfeito? E é aqui nessa pedra, galera, que estão esculpidas os 282 artigos que compõem o Código de Hammurabi. Como curiosidade, apesar de serem a numeração I de 1 até o número 282, o artigo de número 13 ele fica em branco, eles pulam o 13, porque o 13 era considerado um número do azar nesse período. Vejam vocês, né? Mas no Código de Hammurabi, então no monolito, aqui no topo desse artefato, vocês observem que tem uma escultura. Essa escultura retrata o Hammurabi numa posição de justiça, de ética, de sabedoria. Então se percebe que o Código de Hammurabi, além da sua finalidade prática de organização social, também vai ter um sentido de significação simbólica, de enaltecer a figura do rei. O Hammurabi, ao registrar essas leis escritas, ele pretende que o povo entenda que ele é um rei sábio, justo, preocupado com os conflitos sociais. A terceira civilização importante, galera, para a gente lembrar aqui, são os assírios, cuja cidade-estado mais importante é a cidade de
Nínive. Galera, para a gente lembrar aqui dos assírios, uma característica fundamental: violência. Ai, que horror, senhora. Violência. Os assírios, galera, eles são um povo extremamente cruel e violentos. Eles mantêm uma prática de expansão militar e dominação de outros povos, e essa dominação se baseia no medo, né? Os assírios, eles vão escravizar as populações submetidas, arrancar as orelhas de mulheres, cortar o tampo no nariz de crianças para mostrar como eles eram superiores militarmente e dessa forma passar um recado, né? Se eles fazem isso com uma população que foi submetida, que foi dominada, o que eles fariam com alguém que se levante contra a sua dominação? Então há aqui uma dominação política baseada no medo, baseada no terror. Perfeito, galera? Os assirianos, gente, eles têm essa superioridade bélica fundamentalmente por um motivo, porque eles desenvolveram a técnica do ferro. Como eles dominavam essa técnica metalúrgica, eles tinham uma grande vantagem bélica, uma grande vantagem militar. Claro, enquanto os sumerianos e acadianos vão ter, e os próprios amoritas, né, escudos e lanças de bronze, os mecanismos militares dos assírios eram de ferro, que é uma matéria-prima muito mais resistente, muito mais perfurante, muito superior quando a gente pensa essa questão militar. Além disso, os assírios já tinham desenvolvido a técnica de carros de combate, que é muito interessante. O carro de combate traz uma vantagem na guerra, porque coloca os soldados assírios sempre numa posição superior aos inimigos, né? E tu, Chuchu, que eu tenho certeza que nunca brigou na tua vida, mas tu deve imaginar que quando a gente briga com alguém mais alto, é bem mais complicado, né? Ter que dar o soco de baixo para cima é mais difícil do que de cima para baixo. Claro, nesse caso a gente está pensando em arqueiros, em lanças, mas dá para fazer essa correlação. Não é para te brigar na rua, viu, Chuchu? Vamos voltar aqui então. Galera, apesar de toda essa violência dos assírios que caracterizou essa civilização, eles foram responsáveis pela criação da primeira biblioteca que se tem registro na história, que é a famosa Biblioteca de Nínive, ou Biblioteca de Assurbanipal. Por que esse segundo nome? Porque Assurbanipal teria sido o rei fundador dessa biblioteca. A Biblioteca de Nínive, vejam, ela tem aqui mais de 2.000 manuscritos com textos construídos a partir da escrita cuneiforme. Essa região ela está sob cuidados em função das constantes guerras que acontecem no Iraque. Esse é um patrimônio histórico e cultural da humanidade que os constantes bombardeios nessa região acabam colocando em risco. Vejam como é belo aqui o interior dessa biblioteca e ao fundo alguns dos registros que vocês encontrarão quando forem viajar para Nínive, dar uma olhadinha nessa biblioteca. Certo, galera? O fato é que os povos assírios, por serem tão violentos, eles acabam atraindo para si uma série de inimigos. E aí vai haver uma aliança militar entre caldeus e medos. Os medos são uma população da Península Arábica, da Península Pérsica, perdão, portanto não são mesopotâmicos, né? Os medos são aqueles povos que vão fazer parte, que vão compor junto com o Império da Pérsia. Então medos e caldeus fazem uma aliança militar e vão acabar derrotando os assírios. Assim temos início, né, tem-se o surgimento do predomínio dos caldeus na região mesopotâmica. Galera, os caldeus têm como cidade-estado Babilônia, a mesma dos amoritas. Então a prova de vocês pode chamar essa civilização de neobabilônicos ou segundo império da Babilônia. O monarca mais importante dessa civilização é Nabucodonosor. Vejam que essa representação de Nabucodonosor, galera, apresenta aqui a cor dourada, tanto no rosto quanto na vestimenta, indicando uma questão de ouro aqui. Efetivamente, os neobabilônicos, eles são uma civilização muito faustosa, muito luxuosa. De onde é que saía toda essa riqueza dos neobabilônicos? Do comércio. Eles conseguiram se constituir enquanto um importante entreposto comercial na região da Mesopotâmia. Então eles circulavam muita riqueza
a partir dessa prática econômica. Os caldeus, gente, eles também podem ser abordados por terem escravizado os hebreus. Os hebreus, nós falaremos sobre eles numa próxima videoaula, eles acabaram sofrendo com a escravização na Babilônia, num episódio descrito na Bíblia como cativeiro da Babilônia. Além disso, é interessante que os caldeus, eles se notabilizaram por construções muito interessantes. Uma delas, os jardins suspensos. Os jardins suspensos, gente, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas até hoje não se tem comprovações arqueológicas do que de fato ele tem existido. Existem relatos e descrições a respeito da existência de um jardim que parecia flutuar no ar, por isso jardins suspensos, mas nós nunca encontramos provas materiais da sua existência. Uma segunda construção muito interessante que é atribuída aos caldeus é a chamada Torre de Babel. Tu deve te lembrar da Torre de Babel lá das tuas aulas de catequese. Lembra da Torre de Babel? Descrita como uma construção que se propunha ser tão alta, tão alta, tão alta, a ponto de tocar os céus, e aí Deus, o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus heavy metal, aquele Deus mais violento, ele lança uma grande confusão na terra, um grande vento, ele mata os construtores e ele cria as línguas. Antes da Torre de Babel, todos falariam a mesma língua. Aqui surge o caos, os diferentes idiomas, segundo, claro, a narrativa bíblica, para que eles não pudessem conseguir se comunicar e dar prosseguimento a essa construção. Claro, isso é do ponto de vista bíblico, né? A gente sabe que os idiomas não surgem em função disso. Mas é interessante que na passagem bíblica, galera, pela descrição da região, a gente bota lá no Google Maps, lá no GPS, e vai procurar uma imagem da região que a Bíblia descreve, e olha o que tem lá. Uma enorme construção. Isso é um zigurate, um templo religioso muito maior do que os outros zigurates que se tem registro nessa região. Pastor, então a história da Torre de Babel é real? Terra plana, pelo amor de Deus, acorda, te liga. Não quer dizer que efetivamente os caldeus queriam chegar até os céus, mas isso demonstra o quê? Justamente o poder desta civilização, construindo um zigurate, então, de um tamanho tão importante. Uma outra coisa legal para te ficar ligado, pessoal, é que isso é um indicativo da importância da Bíblia enquanto fonte histórica. A Bíblia é um dos poucos registros escritos que nós temos que retratam esse período. Claro, a gente não pode fazer uma leitura da Bíblia literal, não é ler a Bíblia e achar que exatamente do jeito que está escrito é que as coisas aconteceram, mas a partir da Bíblia como fonte, cruzando com registros arqueológicos, com análises da química, da física e da arqueologia, nós conseguimos sim constituir conhecimento histórico. Os caldeus, galera, seriam derrotados posteriormente pelo grande imperador da Pérsia, Ciro o Grande. Ciro o Grande vai invadir essa região, domina o segundo império da Babilônia e inclusive vai libertar os hebreus que estavam cativos até esse momento. Certo, galera? Foi pro coração, chuchus? Então, bem rapidinho para vocês aí, os 4 principais povos mesopotâmicos. Se gostou da aula, não te esquece, dá o like no vídeo, te inscreve aqui no nosso canal e ajuda o Aula D a seguir proliferando o conhecimento na rede. Beijo, tesoura!